Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à assistência espiritual do SEMP. Que todos possam encontrar aqui hoje aquilo que vieram buscar. E que para que a gente possa começar, eu vou convidando-os a fechar os olhos. Que nós possamos estabelecer neste momento uma ligação mais fina com o nosso anjo de guarda, este companheiro querido que tão bem sabe de nossas dificuldades e de nossas virtudes e que nos acompanha, torcendo pelo nosso bem. Vamos sentindo a presença amorosa de todos os companheiros que trabalham aqui nesta casa e que cuidam deste ambiente para que dele pudéssemos aproveitar mais plenamente. Então nós vamos respirando profundamente, sentindo o ar adentrando os nossos pulmões, trazendo equilíbrio, trazendo paz e harmonia. Vamos sentindo também o abraço amoroso de nossa Mãe Espiritual, a doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Ela nos recebe em um abraço caloroso, no qual nos entregamos por completo, sentindo o seu amor de mãe, a nos acolher em nossas dores, em nossos medos e nos inspirando o melhor. Esta mãe querida nos leva agora diante de seu filho, ele que é o nosso irmão mais velho, maior exemplo que temos de virtude aqui na terra, nosso Mestre Jesus. Querido irmão, a ti agradecemos o teu evangelho de luz, que tem nos propiciado tanta reflexão e nos permite assim a transformação interior também. Que possamos estar tanto com ele, à mesma medida que ele está conosco. E assim ele nos convida agora a saudarmos o nosso Pai da vida. Quando então dizemos: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Assim então nós vamos, mais uma vez, recebendo a todos com muito carinho. E na noite de hoje, queria começar fazendo um convite a todos, para que a gente pudesse abrir a janela do nosso coração. Que a gente pudesse permitir ser invadido pelo amor de Deus, pela sua bondade infinita, por tudo que há de mais bonito aqui criado e que os nossos olhos têm condições de apreender. É com essa disposição íntima que nós vamos percebendo que, apesar de todas as dificuldades, nós podemos caminhar de maneira mais segura, mais firme, mais resoluta no caminho que nos leva à felicidade verdadeira. Então, quando a gente se abre para este amor, que é uma fonte inesgotável, a gente vai transformando o nosso meio de agir, que muitas vezes é uma maneira cobradora, crítica, e a gente passa a agir com gratidão. A gente vai lembrando Paulo de Tarso,
que dizia: em tudo dai graça. E essa é uma escolha que nós podemos ter todos os dias na nossa vida, em viver de uma maneira mais plena, em deixar de olhar para aquilo que nos falta, passando a olhar para tudo que de bom a gente já tem na nossa vida. E quando a gente assume uma atitude assim, a gente está fazendo nada mais, nada menos que nos blindando contra influenciações negativas. Por quê? Nós somos verdadeiras antenas, captando tudo que há, tudo que nos cerca nesse mundo de atuação. E é por isso que é importante a gente manter a nossa sintonia alta com uma frequência que nos faça bem. Porque se a gente optar por uma frequência que é mais baixa, a gente acaba também entrando num padrão de vibração no qual nós somos atingidos por sintonias negativas, por irmãos que ainda ignoram a lei de amor e a lei do bem. Deus, na sua infinita bondade, permite que sejamos, às vezes, alvo dessas influências, porque é através desse desafio que aprendemos a manifestar a nossa fé e a nossa perseverança no caminho do bem. Se de uma maneira a gente acaba sendo alvo de influências de irmãozinhos menos esclarecidos, a gente também está sempre sofrendo a influência positiva de irmãos que nos querem bem e que torcem pelo nosso sucesso. Essa balança é uma balança igualitária. E o poder de decisão está sempre na nossa mão, né? As rédeas são nossas. Então, compete a gente decidir em que frequência a gente vai sintonizar. A gente para pensar que a gente tem o poder de escolha, e a gente passa a observar, o convite agora para a gente observar nosso mundo de atuação. Vamos começar pelo lar, né? Que é o nosso local de grande importância onde a gente iniciou a nossa trajetória. No nosso lar a gente reúne pessoas dos mais variados entendimentos, temperamentos, desejos, sonhos, e com dificuldades grandes ainda, né? E que por conta disso, às vezes titubeiam e acabam sendo influenciados, e a gente acaba compartilhando deste ambiente. De igual maneira, muitas vezes, em casa a gente aproveita que a gente está ao lado de pessoas que nos amam para a gente agir muitas vezes com impaciência, com truculência, com intemperança, alfinetando sempre as pessoas, dizendo a elas coisas que muitas vezes lhes machucam. E quando a gente entra nessa situação, a gente para pensar: como eu gostaria de ser tratado? Que palavras que eu gostaria de ouvir e que palavras que eu não gostaria de ouvir, né? Porque quando a gente age dessa maneira, a gente está conseguindo entrar num patamar de respeito, de entendimento e de amor, que faz com que o nosso lar possa caminhar de uma maneira mais positiva. Então é preciso que nós estejamos bastante atentos com a qualidade das nossas próprias atitudes. Para isso, o que pode nos ajudar, né, para que a gente sempre se mantenha nesse padrão de elevação? Em primeiro lugar, a gente vai falar da prece, né? Que a gente possa estar em constante conexão com os nossos anjos de guarda, com os benfeitores espirituais, espíritos familiares, com Jesus. E quando a gente, no início, falava dessa proteção do Cristo,
a gente para pensar que Ele está sempre à nossa disposição. Mas a dificuldade é que a maioria das vezes a gente não está disponível a este auxílio e a este amor. Porque tão fechados, embrutecidos, mergulhados nas nossas dores e nos nossos problemas, a gente não se permite influenciar positivamente. E a gente tem que observar os nossos pensamentos, que a gente possa não dar vazão a pensamentos negativos, destrutivos, né? Então, às vezes a gente está vivenciando um problema no trabalho, um problema na faculdade, na escola, um problema com nossos filhos, um problema de saúde, né? E aí tudo parece obscuro. Então, às vezes vem aquele pensamento na nossa mente: ai, não vai dar certo, está tudo ruim mesmo, minha vida dá tudo errado, né? E lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz, né, sobre a influência que a gente sofre dos espíritos, né? É fato que a gente é sempre influenciado pelos encarnados, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e ainda pelos espíritos desencarnados, né? Então, é perguntado lá se é possível a gente identificar quando um pensamento é nosso e quando um pensamento vem de fora. Então, assim, sutilmente ele diz: normalmente o nosso pensamento é o primeiro que vem à mente, né? E o pensamento que vem de alguém de fora é dito como uma voz que nos dá uma sugestão. Aí, na sequência, nas perguntas, ele continua, né? Mas por que Deus não possibilitou que fosse mais fácil da gente identificar se esse pensamento é nosso ou não? Na verdade, isso pouco importa para o nosso crescimento. Porque o que a gente precisa ver é a qualidade desse pensamento que nos vem à mente. Se esse pensamento nos leva ao bem, a coisas positivas, a otimismo, a alegria, a esperança, não importa se é nosso ou se vem de fora, mas isso é um pensamento que nos leva ao bem e que a gente pode reforçar com a nossa conduta, né? Ao passo que, se é um pensamento que está nos induzindo à discórdia, a trair uma pessoa, a enganar, a mentir, né, a fazer coisas erradas, a gente pode ter certeza que nosso ou de outrem, esse pensamento é negativo e não deve ser seguido, né? E aí, a importância da gente não saber também é porque isso preserva o nosso mérito da escolha. Porque se a gente escolhe pelo caminho do bem, é mérito nosso, né? Porque a gente é livre para escolher. Agora, de igual maneira, se a gente escolhe pelo caminho ruim, também teremos a responsabilidade por isso. E aí, na pergunta 469, ele questiona como neutralizar a influência dos maus espíritos. É o que todos nós queremos, né? Então é simples, ele diz assim: fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Está difícil? Está muito sofrido? Está pesado? Não estamos à deriva, Deus é por nós. Amanhã será melhor. Não dando vazão aos maus pensamentos que nos imprimem a discórdia. E ainda desconfiando, sobretudo, daqueles pensamentos que nos exaltam o orgulho. Então, que a gente possa desconfiar de tudo que nos exalta demais, que nos eleva, que faz com que a gente tenha toda a razão, a última palavra é nossa, né? Que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro à noite, né? E pensar que caminho que está trazendo mais felicidade para mim, né? Que me deixa em paz com o meu mundo interior, porque hoje em dia riqueza maior não há do que a paz interior, né? A gente pode ter todos os bens do mundo, a melhor colocação, a melhor posição social, mas se a gente estiver em conflito, a gente estiver vivendo um inferno íntimo, de nada disso vai valer. Então, às vezes é melhor a gente recuar, dar um passo atrás, né? E ser feliz, ser leve. E aí, pensando nisso, para a gente ir finalizando, tem um caso de Chico Xavier que nos convida a refletir sobre a importância de a tudo dar graças. Ele estava uma vez na casa dele,
E ele tomou um tropeção e caiu. Imediatamente ele viu Emmanuel, que dizia assim: Chico, não reclame, agradeça. Ele: obrigada, Senhor, porque eu caí, obrigada por tudo, muito obrigada, né? Te agradeço, te louvo, tal. Passou o dia. Chegou no final do dia, ele em contato com Emmanuel novamente, ele falou assim: não, tudo bem, eu agradeci e tal, mas eu não entendi por quê. Por que agradecer, né, essa queda? Então Emmanuel explica para ele que naquele momento haviam espíritos, uma legião de espíritos malfeitores que queriam prejudicar o Chico e que para isso precisavam entrar em conexão com ele. Só que para entrar em conexão ele precisava vibrar na mesma faixa desses espíritos malfeitores. Então eles esperavam que o quê? Em caindo, Chico fosse blasfemar, gritar, xingar, maldizer. E aí sim eles encontrariam um ambiente propício. Mas ao contrário, ele agradeceu. Então a partir disso os espíritos não tinham mais como chegar até ele e influenciá-lo. Então é isso que acontece conosco todos os dias. Nos momentos difíceis, agradeçamos. Nas quedas, agradeçamos. Nas dores, no desemprego, no medo, na dúvida, que a gente possa agradecer, lembrando sempre que não estamos à deriva aqui nesse mundo. Deus é o condutor da nossa vida, né? E se tudo que nos acontece vem para o nosso bem, nós precisamos nos lançar com fé nessa crença, agindo de acordo com esse nosso entendimento, porque muitas vezes o entendimento está aqui e o nosso esforço de vida é fazer com que ele possa ser sentido no coração. Então, é com essa proposta que eu vou convidando a todos para que possam novamente fecharem os olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida e deste dia, que possamos ao longo dessa semana, em tudo, dar graças, que estejamos atentos à nossa conduta diária, que possamos abençoar os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que encontramos na rua, aquelas que necessitam de um prato de comida, que necessitam de um olhar e de um afeto. E assim que com este viver em graça, possamos ter uma semana de paz e de harmonia e que estejamos todos reunidos aqui no próximo domingo. Que nós nos elevamos em prece agora até Deus, que Jesus esteja sempre conosco, mas mais ainda que nós possamos estar com Ele. Uma boa semana a todos, bom tratamento e graças a Deus.